Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Essa é uma edição especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, hoje contando com duas médicas especialistas em reumatologia, grandes colegas, a doutora Mariana Peixoto, reumatologista, coordenadora do projeto Reuma Equity da Sociedade Brasileira de Reumatologia, ex-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, e a doutora Maria Vitória Quintero, reumatologista, primeira presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia. Hoje vamos conversar sobre as mulheres na medicina, onde chegamos. Bem-vindas, muito obrigada pelo convite, tenho certeza que será uma conversa maravilhosa. Doutora Mariana, você é coordenadora do projeto Reuma Equity, que aborda o tema da igualdade, da equidade de gênero, e eu queria que você explicasse para nós do que se trata esse projeto. Obrigada, Rafa. É uma alegria estar aqui no podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Esse projeto, ele iniciou em 2021 e teve a ideia do nosso ex-presidente, o Dr. Ricardo Xavier. Então, muito interessante porque a ideia partiu de um homem, mas essa busca por entender um pouco mais sobre a equidade feminina, ela vem já de alguns anos na Europa e nos Estados Unidos. Então, já existem projetos, tanto do EULAR quanto do ACR. Nos Estados Unidos é o AWIR, da Grace Wright, e eles tiveram essa ideia de entender essa diferença de oportunidades entre homens e mulheres na ciência. Então, a gente sabe que a equidade, ela abrange diversos cenários, mas a busca do projeto é da equidade na ciência, nas oportunidades científicas entre homens e mulheres. Então, partindo dessa ideia do nosso presidente, teve esse convite e nós unimos um grupo, que sou eu, como coordenadora, a doutora Adriana Cachiasi, Viviane Angelina e Maria Fernanda Brandão, que são da Sociedade Mineira de Reumatologia, e também o Dr. Ricardo Xavier e o Odirley Monticello fazem parte desse grupo do Reuma Equity. E a ideia é criar especialmente um formulário em que nós difundimos para os sócios da Sociedade Brasileira de Reumatologia para entender aspectos de equidade de gênero e oportunidade entre científicas, oportunidades científicas entre homens e mulheres. Esse projeto já teve a sua primeira fase concluída no ano de 2022 e agora, no ano de 2024, foi reaplicado um questionário e nós vamos comparar os dados. Nós ainda não temos os dados desse segundo questionário, mas nós vamos comparar e ver se em 2 anos, após a divulgação do assunto, após esse assunto ser muito mais discutido em congressos e encontros médicos, se houve alguma diferença no impacto nessas duas datas com 2 anos de distinção. Excelente, muito interessante. Dados do Conselho Federal de Medicina mostram que no ano de 2023 as mulheres eram 50%, dos médicos formados no Brasil, e na reumatologia esse número é ainda maior, Nós somos aí 60% dos reumatologistas brasileiros. A reumatologia é uma especialidade muito feminina. Vitória, como é que você enxerga essa trajetória da mulher dentro da medicina? Eu pude observar. Bom, obrigada, Rafa, pelo convite. Obrigada por poder estar aqui. Eu acompanhei essa migração, esse aumento da participação da mulher, especialmente dentro da reumatologia. Quando eu entrei, éramos poucos, o grupo da reumatologia era pequeno e a maioria eram homens. À medida que que os anos foram passando, a especialidade foi sendo preferida pelas mulheres e for tomando conta do mercado nesse sentido. É importante a gente colocar aqui a diferença de equidade e de igualdade, porque equidade tem muito a ver, me corrige, Mariana, se eu estiver errada, a equidade tem muito a ver com oportunidade, com a possibilidade de dar à mulher a capacidade dela exercer com plenitude as habilidades que ela tem. Então, e a gente pôde ver uma mudança muito importante nesses últimos 10, 20, 30 anos aí.
com o aumento das mulheres na medicina, com o aumento da mulher na ciência, que chama muita atenção, porque a gente não tinha isso. Eu comecei a dar aula, poucas pessoas davam aula, poucas mulheres davam aula. Eu tinha uma professora da ginecologia que fazia aula em congresso, era só ela. Às vezes, um congresso mineiro, a única mulher fazendo conferência era essa professora. Então, aquilo me chamava atenção e me incomodava de certa maneira. Cadê todo mundo? Então, botar essa mulherada para poder falar, eu tenho certeza que vai dar certo. E tem dado, e deu. A gente não perde incapacidade nenhuma e é só questão de dar essa oportunidade. Mas eu acredito que isso está mudando muito para melhor. As oportunidades estão surgindo, as mulheres estão sabendo ocupar esse espaço com a altivez que é necessária, né, com o brilhantismo que precisa e não está deixando a desejar. É muito interessante. Acho que esse detalhe é bastante importante, né? A equidade diferente de igualdade, né? Equidade no sentido de oferecer a pessoas diferentes, né? Os tratamentos diferentes de acordo com a condição de cada uma. Exatamente. Como é que vocês veem esses resultados no Rema Equity, Mariana? Eu vou só complementar com uma opinião pessoal aqui, isso que a Vitória falou. Equidade é exatamente isso. Você oferecer oportunidades diferentes, né? Situações diferentes para pessoas diferentes para elas terem as mesmas oportunidades, né? Então, você não pode oferecer a mesma coisa para todo mundo, porque isso é diferente. Tem até uma imagem que é muito interessante. Você tem um muro com uma escada para você ver do outro lado. E uma pessoa vai lá e sobe na escada e consegue ver, mas um cadeirante não consegue ver. Então, você tem que oferecer uma rampa. Então, é isso, é você oferecer condições diferentes para que todos tenham as mesmas oportunidades. Mas eu penso que hoje as mulheres chegaram, né, estão chegando cada vez mais longe, e eu vou falar um pouquinho aqui do resultado também do Rema Equity, mas eu penso que as mulheres chegaram lá por bravura mesmo, e não porque foram oferecidas condições diferentes, porque até o momento não foram oferecidas condições diferentes. Então, as mulheres estão chegando por vontade, por garra, por fazer 1000 coisas e ainda assim se capacitar grandemente dentro da medicina para conseguir chegar lá. Então, assim, eu não vejo hoje a posição da mulher como um resultado de uma ação de equidade. Vai acontecer agora. Exatamente. É muito pelo contrário. A mulher teve que provar muito mais para chegar onde ela está hoje e poder hoje dizer assim, gente, vamos buscar uma equidade? Mas ela teve que superar isso aí sozinha. Teve que vencer todas as dificuldades para conseguir chegar hoje e aí ter voz para dizer agora a gente quer buscar uma equidade. Né? Então, eu acho que é um ponto interessante. Né? A gente vê a Vitória aqui hoje, né? Venceu, muito um exemplo para a gente, mas nessa busca de mostrar a sua excelência, né, Vitória? E o trabalho tinha que ser dobrado para a gente conseguir os mesmos resultados, porque além da questão profissional, a gente ainda fica com a questão familiar. Então, o CEO da casa continua sendo, hoje vocês ainda se comportam dessa maneira, né? Ainda gerenciando, e quando tem filhos, essa dinâmica aumenta a intensidade mais ainda. A oportunidade, a possibilidade dessa decisão de ter filhos ou não melhorou. Hoje, a mulher médica pode falar, não quero ter filho. Mulher de uma maneira geral, não quero ter filhos. É uma coisa que há 60 anos atrás era impossível. Como assim? Vai casar, não vai ter filho? Ou qualquer coisa parecida com isso. Então, essa possibilidade, essa possibilidade de decidir sobre a própria vida, dá a ela mais oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. O trabalho da casa, eu posso dizer que foi o que mais difícil de lidar nessa história toda. Então, trabalhar é bacana, a gente consegue desenvolver, a gente assume cargo de chefia, a gente toma frente em determinadas situações, mas na hora que os filhos estão desenvolvendo e você, na maioria das vezes, não passa necessariamente um aperto, mas se acontece alguma coisa, a demanda é para a mãe. Então, a gente precisa, em determinados momentos, decidir, escolher qual é a prioridade agora. E, às vezes, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
E esse foi o principal resultado do estudo, dessa primeira fase do estudo. A maior discrepância que teve era na carga de trabalho familiar e com os filhos. Então, assim, essa responsabilidade é da mãe. Então, ela precisa fazer tudo isso e ainda assim se dedicar ao trabalho. Então, a maior diferença que a gente teve no resultado era dessa carga de trabalho doméstico e familiar com filhos, e a decisão entre trabalho e família, o impacto é muito maior na mulher. Então, existiam várias perguntas, assim, você teve que fazer uma escolha em relação ao trabalho para ter filhos? Ou você teve que fazer uma escolha em relação a ter filhos por causa do seu trabalho? E todas essas eram respondidas que sim nas mulheres e que não nos homens, né? Então, é até diferente. O homem, assim, teve filho, então acho que eu vou trabalhar mais. E a mulher... Isso é que observa. Nas pesquisas a gente observa isso. O homem, quando tem filho, trabalha mais. Ele aumenta a carga horária dele, a capacidade de trabalho dele, e a mulher, às vezes, até abandona o trabalho. Para poder dar o tempo da criação dos filhos, para depois, se for o caso, retornar ao mercado de trabalho. As mulheres, elas são conhecidas como multitarefas, e isso é colocado como uma questão inerente à mulher. E eu queria que vocês comentassem, vocês acham que isso é inerente à mulher ou foi uma construção que foi necessária para a gente conseguir abraçar tudo? Eu acho que é exatamente isso, assim, talvez a mulher tenha uma capacidade física maior de ser multitarefa, ou o homem tenha se acomodado a ser unitarefa, né? Porque, assim, a gente tá o tempo todo, você tá trabalhando, você tá pensando que você tem que levar um menino no dentista, né? Igual eu cheguei aqui agora do menino no dentista, que o menino tem prova e que você ainda não estudou a matéria tal com o menino, porque ele tem prova de matemática, ele precisa ir melhor nessa prova, e o homem está trabalhando, ele tá trabalhando. Né? Então, assim, eu acho que foi essa necessidade que foi imposta e a gente foi adaptando essa condição de conseguir sempre fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o homem não tem essa necessidade. Ele vai para o trabalho, trabalha e volta. Mas existe uma ponta do que é inerente também. O comportamento das mulheres e dos homens, acho que o pessoal vai reclamar disso, mas é diferente. Então, a mulher, ela tem um comportamento funcional cerebral diferente. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo com habilidade, todas elas, e resolver muito bem. Isso não é do comportamento masculino. Eles não conseguem fazer isso. Manda procurar meia dentro da gaveta. Tá vendo? É unânime. Concordo, Vitória. Você sabe onde tá. Tá lá, a terceira gaveta no cantinho direito, debaixo daquela camiseta branca. Ok, tá, problema nenhum, isso é fácil pra gente. Mas isso é uma questão que é genética e que é inerente. Pode ter sido... eles podem ter abusado desse nosso perfil de multitarefas, e a gente acaba também se entregando um pouco nisso aí, principalmente quando vem os filhos. Eu acho que a gente consegue driblar casamento, driblar não sei o que, mas na hora que filho chega, aí você não consegue driblar mais. Você tem que fazer opção pelo que você quer. E muitas vezes não dá para fazer as duas coisas. Ou a profissão vai bem, ou a família vai bem. Profissão e família bem, acontece, é lógico, mas não é sempre assim. E eu acho que um contraponto interessante é que fica parecendo assim, que a obrigação da carga familiar é da mulher e ela faz isso com desgosto. Mas, na verdade, não é, porque também tem o seu desejo, porque você quer fazer aquilo, você quer criar o seu filho. Então, porque fica parecendo assim, nossa, é um encargo da mulher e ela está ali insatisfeita naquela função. E não é, a mulher quer estar presente na vida do filho, quer entender o que está acontecendo, quer fazer uma boa maternidade e quer também ter uma boa profissão. Então, às vezes, fica difícil, falta horas nesse dia, né? E eu posso dizer isso assim de cadeira, que falta horas no dia para a gente fazer tudo que a gente quer e que a gente deseja, né? Então, é uma função que tem um encargo grande, mas que tem um prazer e uma decisão em fazer também essa função, né? É isso que eu queria perguntar para vocês. O que vocês acham que são as ações que a gente precisa tomar para melhorar essa equidade? No ambiente doméstico, no ambiente profissional?
Pode responder primeiro. Eu acho que as ações... Bom, começa dentro de casa. Então, a pessoa que está do seu lado, que vai te ajudar no dia a dia, que você não está podendo fazer aquilo naquele momento e é compreendido, e é tolerado, e vai ajudar no serviço, na dinâmica. Eu viajava, eu tenho 2 filhos, e aí, na época que eles eram crianças, eu viajava e às vezes passava uma semana fora. 4 pessoas ficavam no meu lugar fazendo o que eu fazia. E aí eles perguntam para a gente assim, como que você dá conta? Eu falei, gente, não sei. Chega exausta no fim do dia, chega, você só vai perceber isso no final do dia. Ter filhos não é uma função social, você não precisa ter filhos. É uma decisão. E uma decisão que nos traz prazer e alegria, que a gente quer estar junto. Uhum. Então, uma vez me perguntaram, por que você não coloca seus filhos no especial? Eu saindo rápido de uma reunião, porque eu ia pegar os meninos em casa para deixar na escola. Por que você não coloca no especial? Eu falei assim, olha, os 15 minutos, 20 minutos que eu passo ali naquele trânsito, eu converso inúmeras coisas com os meninos. Então, a gente põe uma conversa em dia que, às vezes, na hora ali não dá. Você está almoçando, você está fazendo para casa. Ali não, ali nós estamos os 3 dentro do carro. Então, ali a gente conversa e eu nunca abri mão disso. Essas possibilidades que a gente tinha de sentar e conversar. Então, depende muito de quem está junto. Eu acho que você investir nessa parceria dentro de casa, ela é o que vai te dar a fluidez, você ir e voltar, de você tomar liberdade, eu vou viajar, ok, traz os 4 de volta lá para fazer o que eu faço aqui. Então, a gente consegue... acredito que o começo é daí, não é tanto a sociedade. Se você vai bem ali dentro da sua casa e tem tranquilidade para fazer isso, eu tenho certeza que vocês têm. Mariana levanta 4 horas da manhã para fazer a maratona dela. Cara, pelo amor de Deus, cadê o marido uma hora dessa aí? Tá cuidando dos meninos, vai levantar, vai arrumar o café, vai chegar, vai estar tudo pronto. Maior tranquilidade para poder fazer isso. Se não tivesse, não dava conta. Então, o ambiente de dentro de casa, ele é o que te facilita para isso. Excelente. Perfeito, Mariana, Vitória. Desculpa. Vocês escolhem dados de homens no questionário. Como é que vocês veem a receptividade dos homens para essas questões? Sim, os homens, eles respondem bem menos. É menos que 1/3 das respostas dos homens. E não tem tanto esse desejo de responder. A mulher, por estar envolvida no assunto, ela tem um desejo maior de participar do questionário, né? Então, assim, realmente são respostas numericamente bem menores e é interessante você ver o outro lado, né? Mas as respostas dos homens eram muito, assim, concordantes com as respostas das mulheres, né? Então, igual eu respondi, a carga de trabalho, a mulher punha que sim, o homem punha que não. Ele não punha também que sim, que ele assumia toda essa carga de trabalho, né? Mas tem também, tinham perguntas de quem assumia a base financeira da família. Aí era mais um homem do que a mulher. Então, as respostas eram muito concordantes, mas realmente a receptividade, ela é menor em participar de questionários. É um tipo de pesquisa que a gente sabe que já tem uma dificuldade maior de adesão da pessoa responder questionário, nem todo mundo tem um desejo muito grande de participar, e quando é um assunto relacionado a mulheres, a gente vê nitidamente uma menor participação masculina nesse questionário, mas a gente teve uma participação razoável, foi bem interessante, e nos permitiu comparar também os 2 dados, porque se a gente não tivesse, a gente não conseguia comparar esses 2 lados. Mas completando aqui a resposta da Vitória, foi perfeita a resposta dela em relação de que você tem que ter uma parceria dentro de casa para as coisas fluírem, né? E, de fato, eu tenho também isso. Para eu sair para correr de madrugada, meu marido fica com os meninos, ele que arruma os meninos para ir para a escola, ele que leva para a escola. Se você não tiver um bem bolado dentro de casa, uma coisa trava a outra. Do ponto de vista de intervenções, né, que você perguntou, científicas, as sociedades estão buscando, o PANLAR também, a gente faz parte do grupo PANLAR Mulher, que também está buscando ações, tanto do EULAR como a CR também vem buscando ações, mas a maior dificuldade é algum nível de ação do ponto de vista da sociedade. Não da sociedade científica, mas da sociedade em si. A gente não consegue fazer uma ação
muito significativa que traga algum resultado na sociedade. Isso é uma coisa que demora anos para acontecer e vem acontecendo, né, dentro de uma demanda mundial e não de uma ação individual de um grupo. Então, dentro das sociedades científicas já existem ações e só o fato desse assunto ser discutido é uma ação, né? Chama atenção para o assunto, é uma ação, mas dentro da sociedade mesmo civil, a gente não consegue fazer nenhum tipo de intervenção e é onde talvez seja o maior impacto. Então, as ações têm que ser realmente individuais dentro de cada casa, dentro de uma abordagem entre o casal, das escolhas e das ações, igual a Vitória falou. Excelente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o futuro, sobre as gerações futuras. A Mariana é mãe de 2 crianças, 2 meninos. A Vitória é mãe de 2 jovens adultos. Como é que vocês enxergam isso em relação às novas gerações? A questão da equidade em si, eles são capazes de fazer isso. Então, eu vou considerar a minha filha, a médica, eu tenho um casal, ela consegue assumir a postura e a posição que ela quer no ambiente de trabalho que ela tem. Então, se ela quer participar de evento, ela vai. Se ela não quer participar de evento, ela consegue falar não e fazer numa retaguarda e agir de outra maneira. O que eu vejo para o futuro é isso. Eu sinto que isso atrasa mais a maternidade. Eu estou louca para ser vó, gente, pelo amor de Deus. Mas vai demorar, pelo jeito. Atrasa mais a maternidade, é lógico. Nesse instante, a prioridade não é essa. A prioridade agora, na maioria das mulheres que saem da faculdade ou que saem da residência, é o trabalho. Algumas vezes, um casamento, uma parceria, o que for, mas o trabalho é a prioridade. Então, elas vão se desenvolver, elas vão crescer, elas vão participar de pesquisa, elas vão entrar em sociedade, presidir equipes e, depois disso, vem a parte de maternidade, se for o caso. A maternidade, para mim, é muito importante, talvez por isso eu fico repetindo esse assunto, mas já para a turma que está chegando agora, eu vejo isso de uma maneira diferente. Eles deixam isso para o segundo tempo, delegam isso mais para frente. É possível, a medicina avançou muito. Antigamente, 26 anos era primípara idosa. Hoje não. A primípara idosa com 50 anos está indo bem, a gravidez está evoluindo. Então, mudou muito. A quantidade de vida que a gente tem para depois da maternidade não é muito tempo. Então, é justo que se mude e que as prioridades sejam outras. Mas há que se pensar nesse lado também. Eu acredito que elas estão investindo muito no trabalho, elas vão crescer muito nisso, mas uma hora vai parar para poder rever qual é a prioridade delas. Bom, nossa fase é um pouco diferente, né, Rafa? Nós que fomos mães já idosas, né? Eu também fui. E nós temos meninos pequenos, né? Você tem um casal e eu tenho 2 homens. E é uma fase que, assim, eu me pego perguntando como que será o futuro dos nossos filhos. Porque hoje já tem uma ideia já muito de equidade, de igualdade e talvez a gente tenha que ensinar até o contrário. Eu me pego, às vezes, ensinando para os meus filhos assim, meu filho, você tem que ser mais cavalheiro com uma mulher. Então, porque, assim, sim, ele já entende que não. Sim. Então, eu acho que, assim, eu não sei, eles são jovens, vão começar a entrar na adolescência agora, e a gente vai ter que sentir o dia a dia de qual ponta a gente vai puxar, porque talvez a ponta esteja muito para lá e a gente talvez tenha que segurar. E eu já me peguei falando isso várias vezes. Meu filho, você tem que tomar muito cuidado, é uma mulher, você não pode bater nela. E talvez na cabeça dele é tudo igual, um homem e uma mulher. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Porque equidade é você ter oportunidades científicas e não significa que uma mulher é tão forte quanto um homem, porque não é. Fisicamente é diferente,
até o mecanismo cerebral é diferente. Então, a forma como um homem sente é diferente da forma como uma mulher sente. E a gente precisa achar esse equilíbrio de entender que as capacidades são as mesmas, mas as condições são diferentes. Então, esse ponto é muito tênue, né? É um fio da navalha você educar e atingir esse equilíbrio de entendimento, né, entre respeitar as diferenças, mas também respeitar a capacidade individual de cada um. Né? Então, assim, eu acho que isso é muito tênue. E o que é que eu penso para as jovens que estão chegando? Eu acho que tem que continuar. Né? Aquela história do sapo surdo, sabe, que ia subir a montanha e nenhum sapo conseguia. E todo mundo, não sobe, você não vai dar conta, você não vai dar conta. E tinha um sapo subindo. Todo gente, o sapo chegou. Aí, quando eles foram ver, o sapo era surdo. Então, é um pouco isso. É ser sapo surdo, né? E ir subindo. E vamos ver no que vai dar, né? É bem interessante isso que você falou, porque talvez a gente esteja vivendo esse momento de transição que a gente está tentando identificar o que é igualdade e equidade. A gente está tentando diferenciar uma coisa da outra. E nessa tentativa de buscar equidade, a gente, às vezes, está chegando na igualdade e cometendo esses excessos. Exatamente. Vitória, você quer dar um conselho para as mulheres da nova geração, as médicas da nova geração, sua filha e as colegas dela? Seja um sapo surdo, né, Vitória? Seja um sapo surdo. Isso é um exemplo espetacular. Tem que ser um sapo surdo, porque ainda na nossa sociedade civil, nós vamos puxar, vai puxar para baixo. Né? Não vai, não. Você precisa casar, você precisa ter filho. Sua mãe está pedindo neto. Então, a tendência é puxar. Então, seja um sapo surdo, cresça em todas as habilidades que você tem, todas as possibilidades que você acha que vai avançar. Isso é importante, porque a gente sai da faculdade hoje, sai de uma residência, você tem um leque aberto na sua frente, um mundo. Então, reconheça as suas habilidades, desenvolva essas habilidades dentro daquilo que você espera, mas não deixa de cuidar do seu lado pessoal. A profissão é importante, mas não é tudo. Sempre vai ficar faltando alguma coisa se você se dedicar só à profissão. Dá para fazer um pouco de tudo. Maravilhoso. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. Exatamente. Mariana. Não, acho que a minha dica é essa mesmo, de ser o sapo surdo, né? E seguir em frente e buscar os sonhos, mas esse equilíbrio é um equilíbrio que nós buscamos diariamente, né? Entre a vida profissional e pessoal. É continuado. E vai ser assim para todo mundo, né? Eu acho que vai ser assim para as próximas gerações e tem que continuar buscando. E isso não cessa, não. Então, eu tenho hoje meus 38 anos de formada, não cessa. Os dilemas só surgem todos os dias. Meus filhos são adultos e eu ainda preciso falar, calma, gente, Rafael, meu filho, você vai ser o provedor da casa. Não, isso não existe, mas cara, mas maneira um pouco, né? Ajuda, faz a sua parte, eu tenho certeza que ele faz. Então, não só nessa parte de educação de filhos, mas mesmo na profissão. Tomar decisões sobre qual é o caminho que eu quero seguir agora. Então, eu não quero ser presidente de nada, ok, mas eu tenho outras habilidades e eu vou desenvolver do outro lado. Então, isso não para, nunca mais. Os filhos estão aí, eles vão crescer e vão seguir adiante. Você vai se aposentar em alguma situação, mas a cabeça não vai. Você vai continuar trabalhando e ensinando e os filhos crescendo e você interferindo, ainda educando. Maravilhoso. Acho que a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa. Mariana, vocês ainda estão colhendo os dados do Reuma Equity? Nós fizemos a segunda coleta em 2024 e já se encerrou, porque essa segunda parte, ela fez parte de uma aliança global que se chama Change, que é um questionário que está sendo aplicado no mundo inteiro. Então, esse questionário tinha data para fechar e ele já foi fechado. E agora nós estamos recebendo os dados e vamos começar a analisar os dados dessa segunda etapa. Então, a coleta já se encerrou e a gente, esse ano ainda, vai trazer os resultados, né? O que a gente encontrou, e eu acho que vai ser muito interessante discutir sobre isso. Perfeito, nós estamos ansiosos por esses dados e posteriormente nós queremos saber deles. Com certeza, será um prazer.
Vocês querem deixar mais alguma mensagem final? Agradecer a participação, estimular essas meninas a seguirem o caminho adiante, porque vale a pena cuidar da profissão, vale a pena cuidar da família, vale a pena cuidar da casa ou do que for, e acreditar que isso pode ser feito. Queria agradecer a oportunidade de discutir esse assunto, que eu acho que é sempre bom reviver e ir chamando a atenção para o assunto da equidade, e cada vez mais a gente tem mais informações, tem mais conhecimentos, e a gente vai avaliando a sociedade dia a dia, o que é que a gente pode tentar melhorar e buscar, né, de melhorias mesmo para as mulheres e também para os homens, porque a equidade ela vai trazer um equilíbrio e não uma competição. Muito obrigada. Muito obrigada, foi maravilhoso. Eu aprendo enormemente com vocês no dia a dia. Médicas, maratonista, escritora, mãe, dona de casa, literalmente multitarefas. Foi uma conversa maravilhosa. Muitíssimo obrigada pela participação. Obrigada.